Espio Papo. E aí, galera do Espio Papo, tudo bem com vocês? Espero que sim, que Deus esteja abençoando a vida de todo mundo aí. Bom, gente, é o seguinte, hoje o meu convidado, eu vou, como sempre, eu vou fazer aqui um pequeno release aqui do que ele faz, do que ele já fez, e depois eu vou apresentar o meu convidado. Agora antes, né, um pouquinho antes também, vocês vão ter que me aturar, como dizia o Zagalo, compartilha, se inscreve no canal, dá um like, dá um joinha, porque isso me ajuda, gente, ajuda o canal a crescer e para mais pessoas. O YouTube entende que esses podcasts, essas entrevistas, elas são legais e vão mandar para outras pessoas, né? Então, ajuda a gente aqui. Cara, o meu convidado é o seguinte, meu convidado é muito especial, hein? Olha aqui, ó. Ele trabalha com produções documentais, filmes documentários. Eu vou citar agora alguns deles que ele já fez. Ele fez Onde Fica o Iraponga, em 2012, um curta-metragem. Ele fez Os Vaqueiros, em 2014. Narradores da Fé, em 2016. Todos esses filmes, eles foram produzidos por ele, que eu vou já citar o nome dele, vocês vão saber quem é. Ele também trabalha com fotografia e câmera de filme de ficção. Ele também é professor. A gente vai falar isso aqui na entrevista, né? A gente vai cutucar a vida do homem aqui. Que está livre no YouTube. Inclusive, depois vai aparecer aqui os contatos dele, o Instagram, vai ter os links do que ele já produziu, vai ter tudo aqui. E agora vamos aqui, ó. Depois vai aparecer tudo aqui nos vídeos. Ó, ele também tem um canal no YouTube sobre o catolicismo popular e história de assombração. Comigo hoje no Espio Papo, Rogério Nogueira. Boa noite, Rogério, tudo bem? Boa noite, meu amigo, tudo bom? É um prazer em ter você aqui. O prazer foi todo meu. Todo meu estar com sua equipe aqui maravilhosa. Quando eu cheguei aqui, visualizei logo o seu cenário aqui, né? Seu estúdio. Aí você, rapaz, o homem é bom mesmo, viu? O homem... Isso aqui foi tudo na raça, viu? Tu viu o Homem-Aranha no teto pulando? Sim. Tu viu o Homem-Aranha ali, ó? Ele sai ali da câmera, aí ele vem pulando até chegar aqui, ó, no relógio, ó. Aí vamos lá. Rogério, é o seguinte, eu cheguei a ver algumas coisas, não vi tudo, lógico, mas eu queria começar aqui. Onde fica o Iraponga? Me explica isso aí. Rapaz, Quintino, o Iraponga é um distrito de Morada Nova. Isso aí eu estou parafraseando a dona Ilse, né? No documentário ela fala isso, quando ela cita o Iraponga, né? Ela diz, o Iraponga é um distrito de Morada Nova. Isso já virou um bordão meu, quando eu brinco com as pessoas. E aí o Iraponga, ele fica em Morada Nova. Eu conheço o Iraponga desde quando eu era pequeno, né? Minha mãe me levou pela primeira vez, eu tinha 8 anos de idade. E aí quando eu cheguei naquele sertão, foi logo no verão, né? Eu fui logo no período mais seco que tinha, né? E aí eu cheguei naquele mundo, como diz o povo lá, né? O mundel do mundo, mas me lembro do mundo, a escuridão. Na época não tinha energia, não tinha... Era tudo querosene, lamparina, não, era no lampião mesmo, na lamparina mesmo. As pessoas eram bem carentes, né, ainda. E aí o que acontece? Eu com 8 anos fiquei maravilhado, né? Com aquele mundo que eu só conseguia enxergar nos livros, nos filmes, né, nas novelas, né? E aí eu passei a frequentar essa família ao longo dos anos. Quando terminou nas férias, eu só fui uma vez com minha mãe. Minha mãe não foi mais porque ela não gostou do calor, né? Aí, mas menino, né? Sabe como é que é, né? Virava o mundo. E aí eu comecei a frequentar aquela família. Anos e anos. Estando lá todas as férias. Eu chegava, eu passava de um mês. Eu só voltava para Fortaleza o último dia de férias, né? Então, assim, como não havia comunicação acessível, né? Para a massa, para a população, não tinha telefone. Então, eu esperava a minha mãe ligar lá para a Casa da Socorro para saber que a filha da dona Alzira, que é a proprietária da terra, né? Para saber quando é que eu vinha, né? Você está chegando amanhã. E aí eu sempre gostei, né? Então tu, tipo assim,
foi para lá criança, mas isso aí foi seguindo ao longo do tempo, aí tu virou ficou adolescente. Fiquei adolescente, rapaz, agora eu tô velho, ainda frequentando lá. E ainda tem um porém, eu comecei a fazer parte dessa família. Tanto é que hoje eles dizem, né, que eu sou da família, eu sou irmão deles, eu sou filho. A dona Alzira diz que eu sou filho dela, né? Uma coisa assim, bem assim. Que legal, cara. Que bem legal. Assim, e eu fui participando também da evolução dessas pessoas que estavam ali, Sim, né? sim. Então, assim, claro que em alguns momentos eu me afastei por conta de trabalho também, fui ficando rapaz, né, trabalhando. E assumir também tuas coisas, também né? outras responsabilidades também, né? Né? Mas nunca deixei de ir ao Uiraponga. É porque o engraçado, assim, nós cearenses, nós temos uma fama de que nós somos bastante acolhedores, né? Sim. Então, assim, eu creio que quando se trata de interior, porque eu já fui para o interior, o meu avô tinha casa no interior e tudo, cara, é um povo carente, mas é um povo que as novelas da Globo retratavam aquela seca, aquela penúria, aquele choro, mas não, cara, Não, assim, tem uma alegria, tem aquela força de vontade de viver, né? É um negócio diferente, é uma coisa extremamente acolhedora, né? E assim, a dramatização da ficção é diferente do real, né? Do real, Nós sabemos que temos algumas dificuldades hoje, né? tem. Ainda temos, claro. Hoje o Nordeste brasileiro, ele vive um outro cenário. Totalmente diferente. Diferente de 30 anos. 30 né? anos atrás, 40 Não anos tem atrás. comparação. Né? E aí me diz uma coisa, aí tudo bem. E como é que esse teu amor a essa cidadezinha, esse distrito lá em Uiraponga, na tua cabeça ia virar um curta-metragem? Como Cara, é que isso aí foi uma aconteceu loucura. isso? Na verdade, eu não... eu vou falar uma coisa pra você, eu falo isso pra todo... Coisa de pesquisador. Né? Na época eu estava terminando o curso de jornalismo, entrei em jornalismo em 2009. Minha formação primeira é técnica em contabilidade, pelos antigos Cefet, porque nem existe mais a instituição, né? Foi substituída. Escola técnica. Era escola técnica e hoje é Cefet. Não, era escola técnica. Exato. Hoje é IFCE. Aí eu terminei a escola técnica lá, ciências contábeis, ainda trabalhei na área, trabalhei na antiga Parmalat, ali em Deusé, para eu ter ideia. Caramba. E aí, como eu estava conversando com você agora, eu fazia, mas pelo dinheiro. Não tinha amor, quer dizer, eu gostava do que eu fazia, claro, que eu trabalhar com responsabilidade, né? Mas não era algo que te dava paixão, entendeu? Tô entendendo. Quando eu entro no curso em 2009, decido fazer jornalismo, já depois de velho, e aí eu tinha uma professora, Carla Michele, que dá um abraço aí, Carla Michele Quaresma, foi ela que, sabe, deu assim o pontapé. Um empurrão não, ela me jogou de ladeira abaixo. Aí eu falei para ela assim, rapaz, eu queria fazer, o meu TCC era baseado sobre as novas mídias entrando no sertão, né? E aí eu disse assim, olha, eu preciso fazer, eu queria fazer o TCC diferente, eu queria fazer um vídeo. Depois me traga uma proposta. Eu levei essa proposta para ela. Ela disse, tá bom, tá ótimo, pode ir. Só que eu não era do meu TCC. Sim. Eu estava pesquisando para o meu final TCC. De curso, né? Final de curso. Terminei o TCC, fiz o primeiro documentário, que era um documentário experimental, que é a estrada que seguia pelas águas, né? Uhum. Como você explicou aqui, eu não sabia de nada, cara. Aí rapaz, mas eu vou fazer, porque eu sou doido. Aí eu me apeguei a uma pessoa lá do lado, uma colega minha, Raquel Paulo, um grande abraço para você. Outra louca, Raquel Paulo, vou fazer isso aqui, é legal. É diferente, né? Ela abraçou o projeto junto contigo. Não, ela dormiu, foi comigo, noites e noites, vigia no sertão. Rapaz, a gente fez uma aventura. Cara, que massa. Eu fico imaginando aqui, eu tô... E aí a Raquel Paula, né, era assim, meu doquinha, assim, né, mas ela não é tão novinha não, mas aí eu disse, essa criatura não vai se dar no sertão não. Deixa eu te contar aqui uma coisa que é engraçada que eu nunca esqueci. Aí, pleno 1h da tarde, a gente tinha que gravar uma pedra lá, que era sobre comunicação, e aí as pessoas se comunicavam através dessa pedra que batia. Ela não foi de salto alto não, né? Não, mas não foi não, mas eu cheguei assim, saí, eu disse assim, ela passando, maquiando, passando perfume, ajeitando o cabelo, eu disse assim, Raquel, tu pensa que vai pra onde? Aí ela assim, Amadinho,
A gente nunca sabe quem a gente vai encontrar pela frente. E fomos pro CEDEX, mas era assim, sabe? E aí eu terminei o TCC, terminei a faculdade, né? Uhum. Mas até então fui trabalhar na campanha eleitoral em Caucaia, saí da campanha, assim, acabado, né? Em outubro. Aí rapaz, eu vou botar o projeto do Vaqueiros, que eu estava estudando na época. Já estava estudando Vaqueiros, estudei. Vaqueiros foi em 2014. Foi em 2014, o filme. Mas a pesquisa dele começa em 2006. Porque, na verdade, o projeto era de ser um livro. Eu comecei lá em 2006, já pesquisando, fazendo fotografia, né, dele, para ser um livro. Eu andava com aquela sabe-shotzinha. Sei, lembro. Pronto. Aí eu não vou terminar esse documentário. Aí eu já tinha mudado para documentário. Não, vou terminar esse documentário. Tinha começado em 2010 também, aproveitar que eu ia pro sertão, gravava. Uhum. A gente assim, faz tudo, múltiplos, né? E aí eu chego na mercearia, lá em Uiraponga, que é onde eu fico, né? Você e a tua amiga lá. Aí ela não estava mais. Já não estava mais. Já tinha terminado o projeto, certo. tinha me formado, né? Tá. E aí eu chego fazendo pesquisa lá sobre o Uiraponga, sabe, eu queria, um colega meu, que é o Clodoaldo Bechave, grande abraço ao filho da Zeneida, que não presta, né, que eu sempre disse pra ela. Ele disse assim, Clodoaldo, eu queria queria pegar uma pessoa que falasse sobre cultura daqui, cultura da palha, cultura da carnaúba, né. Rapaz, tem a dona Naide Gomes. Aí é onde ela mora. Aí ela me apontou, eu fui em direção, só que ela não estava numa mercearia. Aí eu cheguei para ela e disse assim, eu estava pesquisando e gravando para o Vaqueiro. Só para contextualizar. Aí eu disse assim, a senhora que é a dona Naide? Ela assim, sou. A senhora já com de 70 e poucos anos, 80 anos já. Aí eu falei assim, a senhora que é a dona Naide? Assim, sou. Aí eu falei assim, mas me diga uma coisa, como é morar aqui no Uiraponga? Ela olhou para mim e disse assim, não senhor, isso aqui não é o Uiraponga. Isso aqui é Nossa Senhora do Livramento. Aí aquilo ficou intrigado na minha cabeça, sabe? Mas por que a senhora não mora no... Não, aqui não é o Uiraponga. Depois vai lá aí eu fui nesse momento conversando com ela e anotando. Por que a senhora não acha que é o Uiraponga? Porque isso aqui nunca foi, meu filho. Isso aqui é Nossa Senhora do Livramento. Aí mudou esse nome, um lugar que não presta mais por causa desse nome. Aí eu, rapaz... Mas agora você me deixou confuso. Aí era ou não era o Uiraponga? Era o Uiraponga. Ah, tá. Só que os antigos não consideravam o nome Uiraponga porque era feio. Porque trocaram o nome de uma ave, que é o Araponga é uma ave. Uhum. E é do Tupi-Guarani, o I é rio. O Iraponga ave. A ave do rio. É, ribeirinha, né? Ribeirinha. Mas, então é um nome indígena, né? O Iraponga é um nome indígena, só né? O que aconteceu na pesquisa? Quando eu descobri, as pessoas mais antigas não gostavam do distrito se chamado Uiraponga, porque ele recebia antes o nome da Santana, né? A Santa. Sim. E muitos deles não achavam legal aquilo. Mas oficialmente, digamos, o Uiraponga. É o Uiraponga. Desde 1948, se eu não me engano. Oficialmente. Né? Tá. Aí eu vou para casa, faço um roteirozinho, um papel mesmo, o papel roteirizei aqui. Primeira fala dela e fui para lá. Marquei com ela no outro dia pela manhã, passei a manhã todo dia conversando com ela, gravando. Cheguei em casa, decupei o vídeo, rapaz, isso aqui dá um documentário. Ao invés de eu terminar o Vaqueiros, né, continuar, né, o Vaqueiro, fui gravar o Uiraponga, onde fica o Uiraponga. Aí nasceu o curto Onde Fica o Uiraponga. Comecei a entrevistar o pessoal, passei uma semana lá, ia passar só 3 dias, acabou, passei mais de uma semana. Caramba. E Rogério, me diz uma coisa, digamos, para quem está nos assistindo e... Com certeza, isso aí está na plataforma, no YouTube. Tá no YouTube. Onde Fica o Uiraponga já se encontra no YouTube. Ah, tá. Então, vai estar o link aqui para quem quiser assistir esse documentáriozinho. Aí pronto. Terminou a história do Uiraponga. Agora eu quero saber o seguinte. Aí tu estava escrevendo Vaqueiro desde 2006. 2006. Mas aí... Era uma proposta de um livro. De um livro, que acabou virando... Audiovisual por conta dessa professora. Pronto, da professora, tá. Aí, pronto, terminou o Uiraponga, como é que começou o Vaqueiro em 2014 as filmagens? Pronto, aí em 2010 eu já estava fazendo algum processo de gravação, né? E gravando imagem de insert, que é aquelas imagens que passam, né, na fala dos entrevistados, ou que abre a imagem do filme, documental, ou de qualquer outro filme.
E aí, em 2011, eu encontro um outro doido na minha vida, ainda na faculdade. Sim. Né? Na faculdade, não, eu já tinha saído. Só que eu frequentava, porque eu fazia academia, né? Fazia um bocado de coisa lá ainda. E aí eu me encontrei com esse doido, ele fazia publicidade na época, o Éder Bicudo, viu, Éder Bicudo? Grande abraço. Um maluco, eu disse assim, ei, cara, eu tenho um projeto, já comecei. Eu sei que tu é bom de vídeo, que eu já vi tuas coisas por aí. Tu não quer fazer comigo não, cara? Esse filho, rapaz, é maravilhoso. Sabe o que ele olhou pra mim? Vamos, olha que a gente começa. Aí esse homem, semana que vem, aí começamos. De 2011 a 2012 nós começamos a fazer terminar, porque aí faltava algumas, são, se não me engano, 13 entrevistados, né? Eu só tinha feito dos 13. Se eu não me engano, só tinha feito 4. O Vaqueiro também, então, é um documentário. Um longa-metragem. Um longa-metragem, né? Só para sintetizar, todos os documentários esses, eles estrearam no cinema. Onde fica o Iraponga, ele estreia no 23º Cine Ceará, se não me engano. Ele estreou lá, né, na Mostra Olhar do Ceará. O Vaqueiro, ele estreia no Benfica, lotou Benfica, né? E aí esse doido me acompanhou. Começamos a gravar. Vocês acabaram ficando amigos também, né? Ficamos amigos, até hoje nós trabalhamos juntos. Aí, o narrador da fé também, ele trabalhou comigo. E aí, interessante nas produções, teve uma época que acabava o dinheiro, né? Aí se eu disse, Bicuda, acabou o dinheiro, e agora, cara? Como é que nós? Não, a gente vai, de qualquer maneira. A gente dormia na igreja. A gente foi entrevistar uma senhora lá, que é a dona TT do Egídio. Aí esse Bicuda não tem onde dormir, não, porque se a gente for pra cidade e ficar voltando, vai gastar muito, né? A gente não vai passar nem um dia aqui. Aí disse, não, se quiser dormir aqui na igreja, pode dormir. Aí fomos dormir na igreja. Ele ainda dormiu nas cadeiras, nos bancos lá, eu botei o lençol no chão, né? Com o consentimento do padre. Com o consentimento do padre. E assim é interessante a produção, porque quando você vê o produto bonito, rapaz, isso é fácil fazer, mas você não vê o processo. Não, né? Pois é, cara, eu fico assim pensando exatamente no processo. É muito trabalho, né, cara? Não só o processo, mas, por exemplo, quando você senta para fazer a edição de todo o longa, né? Cara, isso leva tempo, né? Leva muito e a gente tinha um tempo. prazo, viu? Porque o Vaqueiros, assim como o Vaqueiro, paramos em janeiro, né? Foi a última entrevista, foi a dona TT, foi nessa mesma data, eu disse assim, Bicudo, nós não temos mais dinheiro. Acabou. Dinheiro que eu peguei de algumas apoiadoras pro filme, né? E essa mulher, essa senhora, né? Ela não queria dar entrevista a gente. Mas por que ela não queria, né? Era uma pessoa maravilhosa, mas ela disse que não queria. Ela era tímida, envergonhada? Não, pelo contrário. Você assistiu o filme, você vai ver. Ela foi aplaudida em pé no cinema. Caramba. Coisa que a gente só vê no teatro. Então como é que tu convenceu ela? E aí ela disse que não ia dar entrevista, eu também respeitei, né? Uhum. Respeitei, toda a vida eu ia lá, uma delas, o seu Egídio da Valentina. E aí eu comecei também, que o pesquisador, né? A gente faz um trabalho etnográfico, né? Sim, sim. De conhecer a pessoa, né? A fundo, né? E aí eu não só ia lá para gravar. Toda vez que eu passo, não, vamos passar meia hora lá conversando, a gente vai gravar nada não. E nisso rolava cafezinho, bolinho, a gente levava o bolo, cuscuz, uma tapioca. A gente levava o bolo e o pão. No dia que eu esquecia do bolo, os senhores diziam assim, você trouxe a carne, mas não trouxe eles tinham que dizer lá. Ele tinha esquecido o pão, eu brincava, né? Então assim, eu fui conquistando aos poucos, né? Aí entrevistei o marido dela 2 vezes, que foi inclusive uma das gravações. O HD se perdeu, aí fomos fazer tudo de novo, algumas coisas, né? E aí essa entrevista dele perdeu, recuperamos alguma coisa, mas a entrevista dele perdeu. Aí se bem que eu vou fazer de novo. Aí ele, como era uma pessoa muito solícita, assim? Solícita, ele disse, não, bota. E outra coisa, você armava a câmera aqui e conversar. Não tinha com isso com ele, não. Você armava, botar a câmera aqui, podia perguntar a ele. Agora, Rogério, deixa eu fazer uma pergunta, ó. Uma coisa que eu fiquei curioso aqui, por exemplo, quando você entrou nesse universo, por exemplo, tu tinha conhecimento de câmera, Não, não tinha. Como é que isso... Eu tinha curiosidade, na verdade, né? E aí, por isso que eu chamei o Bicudo, porque ele é um profissional da área, né? Ele era um filmmaker, produtor também. Inclusive, se você for ver
a evolução dos trabalhos que eu já fiz até hoje, meu primeiro trabalho experimental, você vai ver a diferença. Né? Claro que não é um trabalho para cinema, mas é um trabalho científico para a faculdade, você vai ver a diferença dele, né? Mas o roteiro é maravilhoso. Mas uma coisa... Mas assim, a técnica mesmo, eu fui aprendendo ao longo do tempo, com o Bicudo, com outros caras que eu participei. Mas é isso que eu ia te perguntar. Isso aí acabou se tornando uma paixão sua, né? Assim, é uma paixão. É uma paixão, né? A questão de filmar, de entrevistar, é uma paixão, né? É porque teu olho brilha quando tu fala... Eu sou mais ouvidor do que... Aliás, sou mais perguntador do que ouvidor. Mas, aí sim, só concluindo, da TT. Aí ela não quis entrevistar comigo, não. Primeiro dia, nós estávamos lá na Semana Santa, quando foi janeiro do próximo ano, eu disse, Bicudo, não tem dinheiro mais não. Passamos lá. Aí disse, não, eu vou dar entrevista não. Nem fale. Ela se brincava logo, sabe? E aí eu, Bicudo, não, tá, a gente volta. Eu convenço ela. Aí eu disse, tu vai fazer o seguinte. Ela estava na cozinha, né? Tu já prepara a luz, prepara tudo. E aí o que acontece? Ela sentou, conversou, deu entrevista. Passado um tempo, o Gilmar de Carvalho, na época estava fazendo uma pesquisa sobre Rabeca, né? Rabeca, né? E estava entrevistando também alguns vaqueiros na época. Aí foi lá pedir para que ela entrevistasse, entrevistar ela, né? Aí ela disse, não, não vou dar uma entrevista para ninguém aqui, não. Aí o Gilmar falou que foi meu professor, disse assim, mas moço, que eu me encontrei na Copa, rapaz, entrevista a TT do Egídio, que é boa. Aí ele foi lá em Morada Nova bater lá. Aí você não deu entrevista pra ninguém, não, mas você não entrevistou o Rogério Nogueira? Mas o Rogério sabe botar papinha na boca da gente. Isso ela mesmo me contou, sabe? Depois, e ela me contou também, mas ela não deu, não. Pronto, agora vamos lá. Aí o Vaqueiro foi concluído em 2014 mesmo foi a conclusão dele. Para estrear, né? 1h30. Aí depois veio os Narradores da Fé, em 2016. Nessa mesma ocasião da estreia do Vaqueiro, né? Tinha uma colega minha que ela é espiritualista, né? E aí ela, Rogério, eu tinha uma proposta para ele fazer. O que é? Não, depois eu converso sobre um documentário. E aí ela, passado alguns dias, ela entrou em contato novamente. E ela me mandou uma ideia, que teve um sonho espiritual, que precisava falar sobre a religião Umbanda, e que era uma atividade dos pretos velhos, falava sobre o cafezal passa a ser a oração dos pretos velhos. Assim, tá bom. Aí vamos ter recurso? Aí, rapaz, é pouco recurso. Pois vamos atrás. Aí ela trouxe os 50% do recurso, né? Entraram alguns patrocinadores, que esse foi um produto particular, né? Uhum. Foi recomendado, né? Uhum. E aí nasce os narradores da fé. Agora assim, tu sempre procurou, tipo, alguma lei de incentivo do governo? Sempre, inclusive, nesse projeto do Narradores da Fé, a gente começou com um investimento próprio, né, incentivo próprio, e aí depois eu pensei em fazer um curta, foi quando eu entrei com um edital, né, e aí do edital a gente pegou para fazer um curta, a gente deu um upgrade no documentário, inclusive tem até a Coia, aquela monja, né, a gente trouxe, ela estava aqui, veio fazer uma palestra, o Bicudo foi lá, entrevistou ela. Cara, aquela mulher é incrível, né? É incrível. Cara, ela é budista, né? É budista. A questão dos problemas dos editais, eu estou falando, posso até falar besteira, mas a gente enfrenta uma coisa hoje aqui no Ceará, que é um mercado que é muito fechado para os pequenos produtores. Se você tem incentivo de 20 mil, 30 mil, mas 20, 30 mil não dá para fazer nem um curta, cara. É pouco. Porque o custo é alto. O custo é alto. Né? E a gente tem que valorizar os profissionais que trabalham neles, né? É porque, além disso, além dos custos, por exemplo, não é só o custo, tem o custo do próprio material, câmera, sim, tudo, né? Eu estou falando custo também, geral mesmo. Geral. E aí o que eu vejo, você não consegue, pequeno
eu vejo, né? Eu posso estar falando até besteira, mas eu estou falando por mim. Já coloquei, submeti vários, até o próprio Cacheiro, esse último documentário que eu estou terminando, eu submeti um arranjo de menos de 70 mil, não consegui. Então, assim, quando passa de 100 mil, me parece, como dizia o Gilmar de Carvalho, né? Ele dizia assim, isso é jogo de cartas marcadas, eu não entro, ele dizia, sabe? Entendo. Grandes investimentos, né? Mas, assim... E olha que 100 mil para uma produção também não é muita coisa não, viu? Dá para fazer um curta. Dá para fazer um curta, não é muita coisa. Dá. Hoje, um bom curta. Aí vamos lá, eu quero saber agora, aí em 2023 vem os Sertões do Livramento. Os Sertões do Livramento não é uma produção minha, certo? É uma participação... Eu participei desse... Na verdade, Sertões do Livramento é um filme ficcional. Ele retrata a história do Iraponga, que é o Livramento. Entendeu? Sim. Mas agora... que eu vou interligando. E aí retrata a história da briga política de duas famílias, né? Que houve realmente, só que eles trabalharam o roteiro, uma coisa bem sátira, também engraçada, sabe? E aí, como ele já conhece os meninos de lá do Iraponga, né? O João Bento, um abraço para eles, o pessoal do Iraponga aí. E eles, Rogério, eu tenho uma proposta para ele fazer. Nós ganhamos um edital, não é muito. Você tem equipamento, nós gostamos do seu trabalho, você entende o nosso Iraponga, e eu queria saber se você tem interesse de trabalhar com fazer a fotografia e a câmera. Legal. Esse cara, na hora, em que não tivesse, a gente fazia isso. Não, e outra coisa que eu tô vendo aqui é que nesse, digamos assim, caminho todo, tu foi aprendendo todas essas técnicas, não só de filmagem, como também de fotografia, sim. Eu tive um grande professor na área de fotografia, que é o Éder Bicudo, né? Eu tenho um problema, às vezes, de cor, né? De enxergar algumas cores eu tenho, né? E desse Bicudo, Rogério, tu é daltônico. Mas assim, quando eu disse Bicudo, eu quero uma luz quente, eu quero uma luz assim e tal, ele fazia, vê o que eu queria, nem olhar. Então eu aprendi muito, sabe, né, nesse processo do Vaqueiros e dos Narradores da Fé, né, que a gente andava junto, sabe, eu via como é que ele trabalhava, né, como é que a técnica que ele usava, então a gente vai aprendendo, claro que aí você coloca o seu DNA, sua marca, né? Sim. Né? Eu entendo que hoje nós temos luz duras, luz suave, mas eu aprendi muito isso nesse decorrer desse tempo com o Chico Bicudo. Eu brinco com o Chico Bicudo, mas é o Éder Bicudo, né? Ele tem uma pauta boa para você chamá-lo aqui, que o cara é bom, viu? Sim. Agora, Rogério, você é cearense, né? Sou de Fortaleza. Cearense. Nasci e me criei no Mucuripe. Agora, me fala uma coisa. No canal do YouTube, me explica aqui. São dois canais que tu tem, um do catolicismo popular e outro da história de assombração. É um só. É um só. O tema é catolicismo, as crenças do catolicismo popular. Certo. Né? Que são as histórias de assombração, um apenado, né? E aí vai misturando algumas outras crenças, né? Como o da Umbanda. Gente, o canal dele vale a pena. São muitos inscritos, já tem milhares de visualização e são histórias bem interessantes, viu? Tem um vídeo aqui da Dona Alzira que fala sobre o lobisomem, já tem mais de 700 mil visualizações. Pois é, eu vi. Cara, e agora me diz uma coisa, você mesmo, Rogério, já presenciou assim algo sobrenatural? Cara, vou ser bem sincero com você, eu nunca vi nada. Eu não tenho essa visão, essa cortina você fechou pra mim. Eu acho até uma pena, que eu gostaria de ver. Não, eu te pergunto isso, sabe por quê? Porque assim, comigo já aconteceu algumas coisas assim, digamos, interessantes, assim, digamos, sobrenatural, né? Inclusive, eu fiz um short meu chamado A Fita. Lá eu conto uma historinha. Eu não vou contar aqui porque já tá lá. Quem quiser ver, vai lá no short. São três etapas. São 3 partes. Mas eu vou te contar outra que aconteceu comigo. Mas assim, cara, eu morava ali na Liberato Barroso, entre a Tereza Cristina e a Padre Mororó, que é a rua do cemitério São João Batista, né? E o que acontece? Eu morava naquelas casas que era compridona e estreitinha, né? Não tinha nem forro, era no telhado. Quando chovia, você sentia o respingo da chuva, né? Cara, um belo dia, eu tava lá
de madrugada, assim, todo mundo dormindo. Lá nessa casa morava minha avó, minha mãe, eu, minha irmã, meu irmão, o cachorro, o gato e a empregada. Um monte de gente. E o tio meu. Esse monte de gente numa casinha bem pequenininha, né? E eu tava lá dormindo. E sabe aqueles colchões assim, bem antigos, que ele, assim que você senta, ele afunda. Vai, ele barulho, né? Não, e ele vai afundando, né? Que é aquela esponja já bem gasta, né? Aí eu tava dormindo e eu, de madrugada, senti como se alguém estivesse sentando do meu lado. Ou seja, o colchão afundou. Só que quando eu estava dormindo, a minha cara estava para a parede. E a pessoa sentou assim do lado, né? Quer dizer, eu suponho, né? Cara, quando eu senti aquilo, eu acordei. Só que no que eu acordei, eu também não quis ver quem era, porque aí eu fui imaginando. Será que é minha avó? Será que é minha mãe? Será que é o meu irmão que é sonâmbulo? Eu não sei que ele é sonâmbulo. Cara, eu sei que eu não tive coragem de ver. Mas o que acontece? Aí eu disse assim, eu vou rezar. Comecei a rezar. Cara, foi 15 minutos, ou 20, por aí. Quando eu senti o volume, como se a pessoa estivesse se levantando e a esponja do colchão estivesse voltando ao normal. Cara, eu não sei o que foi até hoje, mas... Tem alguns fenômenos que são explicados, né? Isso aí tá muito parecido com paralisia do sono. Mas isso também aconteceu comigo. Eu nunca vi alma. Eu nunca vi lobisomem, nunca vi nenhuma presepada desse tipo, que é narrado nos vídeos, né? Mas aconteceu algo bem parecido comigo. E há uma explicação, eu acredito que seja dessa forma. Minha mãe fala assim em 2014, né? Junho de 2014, eu morava aqui no Castelão, aí voltei para Mucuripe, onde ela morava. E ela tinha uma cama lá, que eu não mudei nada. Eu passei a dormir nessa cama, que era o meu quarto, quando eu era solteiro. Eu estava lá. E aí, o que acontece? Uma certa hora, um dia, acordei justamente. Eu sei que eu estava dormindo, mas eu sabia, eu tinha consciência do que estava acontecendo. Porque eu senti essa exata sensação de alguém sentou aquele pé, e o colchão da cama dela era aquele colchão de mola. Né? Por isso que eu perguntei se era. E aí eu senti, eu declinei para um lado que a pessoa sentou, né? Eu sabia que não era ninguém, meu quarto estava fechado. Só estava meu sobrinho e a mãe dele do lado, né? Do outro quarto. E aí eu quis passar a mão, eu tive coragem de passar a mão. Quando eu passei a mão, não tinha nada. E aí, o que eu faço? Era 4h30 da manhã, eu me levanto, recorro a casa toda, percorro a casa, vou ao quintal, volto. Esse rapaz foi muito presente, né? E passei o dia sem pensando naquilo, quando foi assim, às 4 horas da tarde, eu disse, rapaz, isso foi bem minha mãe. A gente chamava de mãe. Isso foi manhã porque... Te visitando. Porque era o dia do aniversário dela. Caramba, cara. Isso era... eu acredito. 16 de novembro era o aniversário dela, porque todos os dias de aniversário dela, ela me chama, meu filho, vem comer bolo. Aí meu sobrinho, que eu já ouvi, hoje está com 20 anos, dizia assim, tio, minha avó fez bolo de kisuke. E me diz uma coisa, tipo assim, já fazia algum tempo que tua mãe tinha falecido? Ela faleceu em junho e isso aconteceu em novembro. Caramba, muito recente, muito né? Recente. Cara, eu acredito nisso. E aí eu pensei, antes foi minha mãe, porque eu tenho certeza que foi ela, porque ela veio na mesma data que ela, no nascimento dela. Caramba. E todos os anos de Natal, ela venha comer meu bolo. Eu ia só porque era aniversário dela, eu tinha que ir, né? Caramba. Aí por isso que eu achei muito parecido, né? Galera, é o seguinte, eu tenho mais história, mas não vou contar aqui não. Agora, Neto, eu faço alguma pergunta aqui para o nosso entrevistado Rogério? Tem alguma pergunta? Começou agora, né, a valer, realmente o que estava esperando do Rogério aí, pelo menos esperei que ia começar logo o terror aí amedrontado, mas não, o homem, ele é um documentarista, mas eu queria saber se ele acredita, se ele tem religião, se ele acredita em Deus. Eu não professo nenhuma religião, agora eu faço igual o Raquel de Queiroz, é um defeito em mim, que eu nem Deus mais acredito. Eu quero acreditar em certas coisas e não dá. Quando a minha mãe morreu, eu sofri muito porque eu não sabia em quem me amparar, em religião, num Deus, num santo. Eu não tinha essa crença. Estou entendendo. Eu sofri muito, tanto é que eu fiquei no processo de alguns meses de depressão, no processo que eu estava gravando o Vaqueiro. Mas como é que eu digo assim, talvez também tenha sido o teu luto, né? Agora, se eu fui criado, viu?
Né? Ok. Eu fui criado numa família católica. Todos nós, né? Todos nós. O meu fundamento Tem uma tradição católica. É católica, né? Mas eu sempre... Será que isso é verdade? Mas dentro da tradição, tu o quê? Se batizou, fez Me primeira batizei comunhão. porque eu fui obrigado, né? Fez primeira comunhão. Fiz a primeira comunhão porque era obrigado, né? A família obrigava, porque se eu ia, apanhava. Mas assim, hoje, até um tempo atrás, muitos anos atrás, eu rezava, tinha aquele momento de encontro, né? Ao final da noite, do dia. Mas assim, voltando para a questão da história de assombração, em 2010, quando eu estava também produzindo um dos filmes, né, que era, se eu não me engano, foi o experimental para a faculdade, a dona Alzira, eu sentei a dona Alzira, eu gostava de entrevistar muito ela, e já havia entrevistado ela em 2006, que foi quando eu comecei também o processo de produção do Vaqueiro lá atrás, eu tanto filmei ela, e ela sempre contava, e quando eu ia para lá, também quando criança, jovem, adolescente, jovem, adulto, ela contava essas histórias de Trancoso, que eles chamavam no sertão, né? E no escuro, sem energia, aquilo me fascinava, aquelas histórias, aquela narrativa, né? Bem assim, parecendo muito, como se diz, Sertões Veredas, né? Você cria um mundo imaginário. E aí a dona Alzira sempre contava essa história que viu um lobisomem, o marido dela também contava que viu, que estava junto. Mas tu, por exemplo, tu acredita no mundo espiritual, que existe alguma coisa? Eu acredito, ou tu não acredita nisso? Eu acredito que existe um mundo espiritual, mas não esse que protagoniza a Igreja Católica ou outras crenças religiosas. Eu acredito que existe um fenômeno sobrenatural. Pronto, mas então eu vou ter que te contar outra historinha aqui rápida. Cara, eu trabalhei... Eu sou mais velho que tu, mas eu não sei se tu lembra que a nossa primeira prefeita mulher aqui em Fortaleza foi a Maria Luísa Fontinelli. Sim. Tu pegou essa época aí? Sim, eu sou de 70. Eu sou de 69, então... Também pareada. Ó, galera, eu já notei que o Rogério pinta a barba, viu? Não, aí o que acontece? Quando a Maria Luísa Fontinelli foi prefeita de Fortaleza, quem era o procurador do município era o doutor Antônio Carlos de Araújo, sobrinho. Ele até faleceu, tá com uns 2 anos. Ele é pai de um amigo meu, Carlos Henrique. E o que acontece? Ele tinha um escritório, cara, colado no IJF, antigo IJF, antes da reforma. E eu trabalhei com ele durante 1 ano, depois que ele saiu da prefeitura. Ele montou o escritório dele e eu trabalhava lá com ele. Cara, era eu sozinho no escritório. O escritório era gigante. O que acontece? Quando eu chegava logo, não tinha computador, não tinha celular, não tinha nada na época. Não tinha nada disso. Era muito analógico. E o que acontece? Eu sentava no birozinho, passava o dia lá, só atendendo o telefone e anotando os recados. Mas quando eu chegava, eu dava uma geral no escritório, eu varria as salas e tal. Cara, tinha um corredor enorme, assim, imenso dentro do escritório, que de um lado eram as salas e do outro era uma biblioteca, que ele tinha muitos livros de direito, né? Rapaz, eu trabalhei lá 1 ano, mas num determinado período, aconteceu durante, assim, uns 3 ou 4 meses, um fenômeno lá que eu não sei explicar. E depois eu vou contar uma coisa que eu descobri depois. Cara, eu varria todo o escritório, mas quando eu chegava no corredor, isso só acontecia no corredor, eu tava lá varrendo e o meu corpo paralisava. E eu sentia, cara, uma presença, assim, tipo... sobrenatural. Não, os cabelos arrepiavam, os cabelos da cabeça, tudo arrepiava. E eu parava naquele ponto do corredor, cara... Primeira vez eu fiquei assim, né? Eu me assustei pra caramba. O que é isso? Aí, novamente, comecei a rezar e tinha uma hora que parava. Mas, cara, foi uns 3 meses isso, sem brincadeira nenhuma. E eu, com vergonha de falar pro doutor Antônio Carlos, isso que ele disse assim, deixa de... Isso é coisa de... Naquela época a gente podia se chamar de qualquer coisa, hoje, né, dá processo. Mas eu nem ligava também. Aí o que acontece? Tempos depois, aí parou isso aí, esse fenômeno aí, que eu não sei explicar, não sei dizer o que é. Cara, eu vi um barulho, bem grande, bem cedo. E eu, porra, onde é esse barulho? E
Aí eu levanto e vou lá ver o que é. Cara, o pessoal do IJF quebrou a parede que dava para a biblioteca do Dr. Antônio Carlos. E eu olhando aquilo, eu digo, ei, que é isso? Isso aqui é área privada, isso aqui é um escritório. Aí o cara lá, o pedreiro, não, pelo amor de Deus, me desculpe, a gente vai já ajeitar, porque a gente pensou que isso aqui fazia parte do IJF e tal. E nisso, cara, eu olhando assim e vi um corpo assim, meio que distante. Aí eu, que é isso? Não, aqui é onde o pessoal que morre fica aqui. Eu, putz, caramba, cara. Mas, assim, isso é... Deixa eu te falar uma curiosidade. Nesse processo das histórias de assombração, isso é um estudo de caso muito profundo, né? E a convivência com esses relatos, e também com a minha convivência, que eu passei 2 anos no período do Narradores da Fé, que é um filme que fala sobre religião, e aí tem várias amostras do catolicismo, né, do cristianismo, que vem o catolicismo, o espiritismo e a Umbanda, né? E um amigo meu, que é o Marcos Prado, ele diz o seguinte: o lugar que tem mais alma não é no cemitério, são nos hospitais. Eu já ouvi falar disso aí. Morre lá e acham que está lá. Pois, cara, então tá explicado. Isso aí não é sério, porque, cara, é sério. Eu ficava assim, bicho, e eu rezava. Ele fala sobre isso, viu? O cara fala com propriedade. Não, pois é, e aconteceu, mas é como eu disse, eu não, tipo assim, eu não acredito, eu sei que aconteceu comigo. Cara, existe assim, ó, por exemplo... Mas não sei dizer o que é. Recentemente, lá em Bom Jesus, em Morada Nova. Porque assim, é interessante minhas andanças. Eu chego num lugar, as pessoas, tá o Rogério. Muitas vezes eu nem sei quem é a pessoa me conhece através do canal, né? Aí o cara disse, rapaz, tem um cara ali bom de contador de história. Marcos Freire, que me apresentou. O repórter Jeg, lá de Morada Nova. Disse, Marcos, eu vou lá entrevistar o Joaninho. Aí fui lá entrevistar em Bom Jesus. Entrevistei ele numa quinta-feira, na quarta-feira, à noite. Ele falou sobre caipora, passa do lado da casa dele, atravessa. E o outro rapaz lá confirmou, rapaz, ela passa aqui. Inclusive, eu fiz um quarto do meu sogro do outro lado, ela deixou ele passar lá, fez outro caminho. Né? E aí eu entrevistei, esse senhor também contou essa mesma história. Então elas vão sendo... E vão fazendo um elo, né? Vão fazendo um elo. Ela vai costurando e vai fazendo um elo. Saiu da quarta-feira, quando chega na sexta-feira, ele me liga. O Joaninho, que eu tinha entrevistado ele. Disse, Rogério, rapaz, tu vai me acreditar. A caipora veio aqui em casa. Eu falei tanto dela, que ela passou a noite pulando aqui, rebolando pedra na minha porta, subindo no telhado. O meu pé de planta que tem aqui no quintal, foi derrubar, que eu saí com o machado, achando que era alguém fazendo medo a mim, porque eu vi você entrevistando, né? E eu saí com um facão, machado, sei lá o que foi que ele falou. E o que a planta fazia rodando, era caipora. As galinhas não deixou ele dormir. Aí disse, cara, eu vou voltar aí. Voltamos lá, que nesse dia o Thiago tinha me encontrado comigo, um amigo meu, e voltamos para lá, nós dormimos na área, montamos as câmeras, né, gravadores, deixamos, ela não apareceu. Geralmente lá ela aparece de quinta para sexta. Não apareceu. Quando foi agora, ela disse que voltou novamente. Então, assim, quando eu comecei a gravar esses filmes, esses pequenos documentários, né, para o YouTube, foi justamente nesse depoimento da Alzira Gomes, dela ter se encontrado com o lobisomem. Eu tenho 5 entrevistas com ela, ela conta a mesma história. Você vai perceber que uma pessoa não sustenta uma história eu sei. Por muito tempo, com muita sincronia, com muita... né, falando a mesma coisa, botando vírgula, ponto. Não. Às vezes ela começa do final, vai para o meio, vai para o começo, mas é a mesma história. E o marido dela também confirmou. E os filhos dela confirmam. Então, assim, eu comecei a postar esse vídeo no YouTube. Esse vídeo viraliza. Aí esse cara, aí foi que eu despertei. É uma coisa legal. Legal. Não, e as pessoas gostam desse tipo de assunto, né? Do sobrenatural. Porque, na verdade, a gente tem uma curiosidade muito grande. Porque a gente nunca sabe o que tem do outro lado. A verdade é essa. Você faz suposições, às vezes acontece alguma coisa com você, mas você, na verdade, não sabe, né? Eu entrevistava sempre o Vilmar, né? Que é um rapaz, amigo meu lá, filho da dona Alzira, que ele é sensitivo, ele sente as coisas, sabe? Aí nós fomos lá, eu sempre vou nos lugares com ele. Ele sabe, rapaz, a casa, no Juazeiro tal é mal assombrado.
Ele diz, né? Ele me leva lá e conta. E aí nós fomos lá na Barra do Figueiredo, que é em São João Jaguaribe. Tem uma casa lá abandonada, a casa dos anos 40. Ele entrou nessa casa, rapaz, teve uma hora, parece que tinha uma coisa expulsando ele. Não, vamos embora. Rapaz, não dá pra ficar aqui não, Rogério. Os espíritos não... Tem uma mulher todo tempo olhando pra mim, botando cara feia pra mim, dizendo que eu não é pra estar aqui. Caramba, cara. Os moradores de lá. Ela disse que era um sanfoneiro. Ele diz, aqui foi uma casa, ele fala até num dos vídeos, foi uma casa de muita confusão. Foi uma casa que teve muitas festas, muita bebedeira, muita confusão. Então, esses espíritos que morreram continuam aqui na casa promovendo essas bagunças todas. Agora, Rogério, deixa eu te perguntar uma coisa. Estamos em agosto de 2026, já chegando aqui 2027. O que é que o Rogério está planejando para, em termos de audiovisual, o que nós estamos quais são os projetos aí? Terminando o Cacheiro. O Cacheiro é um documentário de 1h30 também, né, um longa-metragem. Essa obra é lá de Uiraponga também, o estoque cultural é todo de lá, bem dizer, né? Porque a gente fala de um homem que de pobre virou rico e proprietário de terras e um senhor de escravos. O pessoal falava isso, né? Porque ele passou a escravizar os seus através do monopólio do capital. Sim. Certo? E aí essa história me intrigava muito. Ouvi a dona Alzira, que é tio dela, né? Chama Jeremias Cândido. Se chega o Uiraponga perguntar quem foi embora na Jeremias Cândido, não vai saber. Foi um homem rico, era pobre, homem pobre puxando cachorrinho. Mas o homem ficou rico. Né? Aí eu conto essa história do Cacheiro, com uma amostra do Jeremias Cândido, vou remontar a história, o período histórico econômico do Brasil através do Cacheiro. Com uma amostra, trago Jeremias Cândido. Né? Como uma figura... Uma figura real. Né? Uma figura que a gente pode... de modelo. E tem data para ser lançado? Nós estamos já na pós-produção, nós estamos já na ilha de edição, né? Inclusive quem está editando é o Chico Bicudo, né? O Éder Bicudo. A trilha sonora é do Alencar Júnior, né? Muito bom também, um músico. A trilha dele, a parte do filme é dele. Outras, nós pegamos Cancioneiro Popular, a gente gravou lá na feira mesmo, canções, pessoal cantando, cantoria mesmo. E a previsão para esse ano, eu acredito que não vamos estrear. Né? 2027. Porque a gente vai, talvez termine lá para novembro, aí é melhor estrear em próximo 2027. Ano. Porque tem 2 anos de vigência para participar. E no caso, esse tu conseguiu incentivo? Não, eu coloquei em dois editais e não consegui. Foi negado, passei em 2 etapas, na terceira foi negado. Aí tu vai atrás do privado, né? Agora nós estamos atrás do privado, que é para terminar. Porque o documento terminou, mas tem a edição, tem a pós, que eu gosto de fazer um lançamento, né? Pois, gente, vocês empresários que estão nos assistindo, apoie a cultura, porque vocês abate isso do seu imposto de renda, se você não sabe. Sim, então, aí tem as leis de incentivo, o nome da sua empresa vai ser divulgado. Então, quer dizer, vamos apoiar a nossa cultura, e principalmente sendo ela nordestina, sendo aqui da terra, né? Vamos dar essa força, né? E é uma história que não só de Uiraponga, é a história do Brasil, pois né? Ela é remontada na figura de um homem, o Cacheiro Viajante, né, que fala sobre essa figura, que levou a modernidade para os cantos mais remotos, levou a comunicação para os cantos mais remotos, levou notícias, né? Ele não só vendia mercadoria, mas ele vendia confiança, né? Vendia notícias, o que estava passando em Fortaleza, o que estava passando no Crato, né? Então, é uma figura interessante. Demais, porque a figura do Cacheiro Viajante também, ele era tudo isso que você está falando, mas ele também era uma espécie de, como é que eu posso falar assim, de telefone ambulante, porque a ideia era a seguinte: ele passava numa cidade, aí dizia, eu tô indo para tal cidade, lá na tal cidade, fulano lá é meu parente, você pode dar um recado para ele? Ele levava a correspondência, aí, né, fazer esse ciclo, esse elo. É muito interessante, então, isso aí. Essa história é remontada através, nós temos aí
13 pessoas entrevistando, então nós temos especialistas, nós temos pessoas também falando sobre como foi a vivência, o crescimento, né? E o fim da fortuna de Jeremias Cândido. Caramba, que massa. O cara construiu um império, macho. Você imaginar um homem nos anos 50, 60, 70, ter mais de 1.000 cabeças de gado para mandar para Fortaleza, para o abate, para o Free For. Caramba. O cara tinha dinheiro, o cara era um visionário. Agora eu fiquei curioso para ver esse documentário. Teaser, tem um teaser no canal. Ah, tá. O Cacheiro. E tu vai mandar depois pra gente divulgar aqui, né? Gente, é o seguinte, ó. Eu quero pegar agora aqui, é o seguinte. Quem patrocina aqui, né, quem dá um apoio aqui é a Q-Designer, que, como eu sempre falo, faz esses botos bonitos, cartões de visita, banner, panfleto, é o que eu digo. A Q-Designer é a empresa de comunicação visual que ajuda você a fazer propaganda da sua empresa. Então é o seguinte, eu quero também dizer aqui que eu vou já passar a câmera para o Rogério, para ele, digamos assim, falar aqui com o público dele e fazer as suas considerações finais, mas dizer que o papo é muito legal. Provavelmente não, a gente vai convidar ele depois em outra ocasião, até com a estreia, né, do documentário, né? Ele vai trazer o André Bicudo. Chico Bicudo. Chico Bicudo. Éder Bicudo. Éder Bicudo. Ele é Éder, que eu chamo de Chico Bicudo. Chico Bicudo. Porque, né, vamos dar uma apimentada aqui para trazer esse pessoal aqui para conversar mais. Mas, Rogério, a câmera 2 é para você falar com o seu público aí, deixe suas considerações finais. Mas foi muito bom o papo, adorei, ó. É assim, o que eu tenho a agradecer ao público que sempre vem me acompanhando nos meus trabalhos, não acredita, né, no meu trabalho, principalmente nos audiovisuais que eu já produzi, que eu venho produzindo, né? No canal História de Assombração, que é um canal que me dá um prazer muito grande de produzir, de ir atrás dessa narrativa da oralidade do catolicismo popular, que são essas crenças religiosas, se existe algo ou não, mas alguém deve acreditar em alguma coisa, né? Então, assim, só tenho a agradecer esse público maravilhoso que nos acompanha, né? E dessa maior incentivo, essa maior força para que a gente possa continuar com o nosso trabalho. Obrigado. Então passa para cá a bola, Neto. Gente, então é o seguinte, a gente está se despedindo aqui do Rogério. Foi um bate-papo muito, muito, muito legal mesmo. Adorei ter conhecido ele. E como eu estou falando, como eu disse antes, vai aparecer aqui os links de tudo que a gente falou aqui. Vai aparecer o Instagram dele para vocês seguir ele lá no Instagram e no YouTube, para dar uma também apimentada no canal dele. E é isso, eu quero agradecer a presença de vocês até agora. Fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima, valeu! Grande abraço. Este é o papo.